Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um gráfico da função polinomial do primeiro grau de uma forma bem mais rápida. Vamos pegar um exemplo aqui, a nossa função f de x igual a x menos 2. Como a gente já sabe que essa função é uma reta, eu preciso apenas de dois pontos. Quais serão eles? Eu vou começar assim, eu vou fazer x igual a zero e depois o y igual a zero. Eu vou pegar dois pontos que estão nos eixos. Já serão suficientes para eu fazer o gráfico dessa função. Então, quando x for zero, eu vou simplesmente calcular o f de zero, que seria ali no nosso caso, 0 menos 2, o que dá menos 2. Com isso, eu atinjo o ponto 0 e menos 2, que é um ponto que está em cima do eixo y, não é isso? Porque 0 é a nossa abscissa e o menos 2 a nossa ordenada. Aí agora eu vou pegar y igual a zero. Lembrando que essa função ela pode ser reescrita como y igual a x menos 2. Então, se o nosso y for zero, eu vou ter aqui 0 igual a x menos 2. Daí o nosso x é igual a 2, porque 2 menos 2 é igual a zero. Então, o nosso segundo ponto vai ser o ponto 2 para x e 0 para y. Esse é um ponto que vai estar em cima do eixo x. Só esses dois pontos já serão suficientes para a gente traçar um gráfico. Vamos colocar aqui no nosso plano cartesiano. Vejamos, o ponto 0 e menos 2 está em cima aqui do eixo y. Então, é esse ponto aqui que eu vou destacar em vermelho. Aqui a gente tem 0 para x e para o y a gente tem o menos 2. Então, aqui o nosso ponto de coordenada, 0 e menos 2. O outro ponto é 2 e 0. 2 para x, 0 para y. Então, é o ponto que está nessa posição aqui. Aqui está o ponto 2 e 0. Pronto. Com esses dois pontos, já é suficiente a gente fazer a reta que passa pelos dois. Porque a gente já sabe, como eu falei antes, que uma equação de primeiro grau, né, o seu gráfico é representado por uma reta. Vamos traçar então esse esboço. Aqui a gente tem, então, olha só. Essa aqui então vai ser o gráfico da função x menos 2. Vamos ver um outro exemplo então? Vejamos só, agora a gente tem aqui a função menos 2x menos 2. Eu vou seguir o mesmo padrão do exemplo anterior. Eu vou pegar aqui inicialmente o x igual a zero, para eu descobrir um valor de y. E depois eu vou pegar y igual a zero para eu descobrir um valor de x. Aqui, então, a gente vai ter o menos 2, que multiplica zero, menos 2, o que vai dar menos 2. Então, com isso, a gente tem o par 0 e menos 2. Depois, aqui para y igual a zero, então eu tenho menos 2x menos 2 igual a zero. Isso porque o f de x pode ser simplesmente substituído por y. Então, a nossa função seria menos 2x menos 2. E aí, o nosso y valendo zero. Agora, eu descubro o valor de x. Então, aqui eu tenho menos 2x mais 2. X igual a 2, que divide menos 2. X igual a menos 1. Daí, o nosso ponto, nosso segundo ponto, né, será menos 1 e 0. Que são dois pontos que estão sobre os eixos. Vamos colocá-los aqui nesse plano cartesiano aqui do lado direito. O nosso ponto 0 e menos 2, ele de novo aparece aqui, mesmo exemplo do modelo anterior. E agora a gente tem o menos 1 e 0. Menos 1 e 0 está aqui, nessa posição. Daí agora basta a gente traçar uma reta que passa por esses dois pontos. Vejamos aqui o nosso esboço. Não ficou tão preciso porque eu estou fazendo à mão aqui sem escala. Mas é uma reta que liga os dois pontos. E com isso a gente consegue construir o gráfico da função polinomial de primeiro grau de forma rápida. Basta simplesmente a gente pegar dois pontos e que esses dois pontos estão sobre os eixos. Em geral, a gente vai ter a raiz da função, que é essa quando a gente calcula y igual a zero, e vai ter o valor de b, né, na função
polinomial do primeiro grau, ela é sempre do formato ax mais b. Então, quando a gente coloca o x igual a zero, a gente, em geral, tem o valor de b. Vamos ver um terceiro exemplo? Veja só, agora eu tenho 3x mais 3. Daí, como eu falei, né, quando eu pego o x igual a zero, eu tenho de cara aqui o valor do b dessa equação, ou seja, o meu y vai valer 3, quando eu faço x igual a zero. Com isso, eu tenho o ponto 0 e 3. Pegar a raiz aqui dessa função, a gente percebe que é o número menos 1, né? Por quê? Porque 3x mais 3 tem que ser igual a zero. Daí aqui o nosso x é igual a menos 1. Então, o nosso segundo ponto é menos 1 e 0. Colocando esses pontos ali no plano cartesiano, a gente vai ter aqui 0 para x e 3 para y. É um ponto que está nessa posição. Depois, menos 1 e 0. Menos 1 para x, 0 para y. É um ponto que está aqui nessa posição. Agora, basta a gente ligar, né, os dois pontos por meio de uma reta. Daí, fizemos o esboço do gráfico. Pronto, temos aqui o esboço do gráfico. Lembrando que eu fiz à mão, né? Então ficou um pouco distante aqui do que seria o 3, mas é por falta de precisão e falta de uma régua também. Mas assim a gente faz, de uma forma bem rápida, o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!